Olá pessoal, Karen Volpato, fundadora do Instituto A Gente Educa, e hoje eu estou aqui, através do nosso canal, trazendo conteúdos das áreas de segurança, saúde e meio ambiente. Nós iremos falar sobre o que essas áreas fazem dentro das empresas. E a gente vai começar especificamente pelas essas siglas, que a gente vê muito comum aí em todo mundo falando, inclusive eu, quando eu me apresento no mundo corporativo, sempre existe esse questionamento. O que significa a sigla EHS? Assim, apelidado nosso Departamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. E pessoal, não há caminho melhor da gente começar abordando esse conteúdo do que traduzir a sigla que representa essas áreas dentro das empresas. É muito comum as pessoas me perguntarem, geralmente quando eu me apresento sendo uma executiva da área de saúde, segurança e meio ambiente, o que significa essas siglas. Então as siglas EHS normalmente resultado de pesquisas que a gente encontra muito no Google ou até mesmo nos sites de emprego, elas são representadas por 3 letras. E essas letras especificamente representam em inglês a tradução da palavra. Antes de começar, eu gostaria de reforçar como que de fato essas buscas acontecem. Então é muito comum a gente verificar através do Google, uma página super conhecida, que muitas pessoas também pesquisam o significado dela. Então a gente consegue ver que é um dos rankings mais pesquisados a tradução da sigla EHS. Dentro das redes de relacionamento profissional, essa sigla ela é ainda mais conhecida. A sigla, ela dá origem à busca das vagas e posições de emprego. A gente consegue observar através do LinkedIn que não há posição especificamente, na sua maioria traduzida como segurança, meio ambiente ou saúde. Essa composição dessas siglas é o que remete geralmente à posição. Por exemplo, a gente consegue ver inúmeras posições como coordenador de EHS, supervisor de EHS. Então todas as vagas publicadas também trazem essas siglas para nós e isso dificulta às vezes o entendimento de quem está ainda começando nessas áreas. Então, geralmente, a gente não procura emprego como coordenadora de segurança. Essas siglas, elas são integradas no mundo corporativo. Então, uma pessoa que trabalha na área de segurança, ela trabalha no departamento de EHS. Então, é a composição dessa sigla que traduzem a posição profissional que essa pessoa vai ocupar no mercado de trabalho. Vamos ser um pouquinho mais específico nesse conteúdo. Vamos trazer, de fato, o que cada letrinha representa para você que está me assistindo gravar isso aí e não ter que procurar mais no Google, ok? Então vamos lá. A letrinha E, ela significa environment. Gente, tá em inglês. E no Brasil a gente traduz as nossas posições profissionais com uma palavra em inglês. O E significa, dentro do conceito EHS, meio ambiente, e ele vem da palavra environment. O H, ele representa health, também da palavra em inglês, que quando a gente procura essa tradução, significa saúde. E o S, uma palavrinha muito queridinha e principalmente muito forte dentro das empresas, significa safety, que já remete à questão de segurança. Não vamos confundir safety com security. Safety é segurança, segurança principalmente da composição que a organização traz. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso na frente. Além disso, algumas empresas brasileiras traduzem essa palavra para simplificar essa busca de profissionais na área. Então, algumas empresas chamam essa sigla de SMS, que já está praticamente em português. Segurança para o primeiro S, meio ambiente para o M, que fica entre a composição dos dois S's, e o último S, que é saúde, que atualmente, inclusive após a pandemia, e a gente está trazendo um resultado de saúde integrada e não somente mais ocupacional. Vai ter conteúdo também sobre isso mais para frente.
E para completar ainda mais o nosso conteúdo, a gente traz dentro desse título o que fazem essas áreas, o propósito e a responsabilidade desse departamento e inclusive dos profissionais que acompanham essas atividades dentro das empresas. O primeiro propósito, que na prática, lembrando pessoal, eu não estou aqui para poder ensinar o que tem que ser feito. Eu estou falando com base na minha experiência como executiva dessa área há mais de 15 anos. Então eu vou falar na prática o que de fato fazem essas áreas de saúde, segurança e meio ambiente. E quando a gente traz o propósito e o objetivo dessas áreas, a gente consegue trazer ele em duas palavras-chave e que vai ficar facinho para você que está me assistindo eu gravar. Inclusive, quando você decidir trabalhar nessas áreas, é muito importante que você saiba o seu papel dentro delas. O primeiro deles é proteção. É muito fácil traduzir a proteção ao pé da letra. Então a gente sabe que proteção é proteger algo. Mas dentro do mundo corporativo, cara, eu vou proteger quem? Nós profissionais da área de IHS, iremos proteger toda a composição que aquela empresa fornece para o mercado, indo desde pessoas, do meio ambiente, das instalações e mais do que isso, nós temos o dever de proteger a imagem daquela empresa e tudo que vem a expor isso de alguma forma fica também sobre nossa responsabilidade. E vale destacar 3 grandes pilares e os mais importantes que eu tenho vivenciado dentro desse modelo de gestão. O primeiro e principal deles é atendimento à legislação. Por mais que você esteja trabalhando em uma empresa que não tem isso como valor, eu já trabalhei em empresas que não têm isso como valor. Não é um princípio, em primeiro lugar, atender a legislação. Mas se a gente está falando de proteção, não tem como a gente deixar de reconhecer as legislações que fazem parte do conjunto que vai evitar que essa empresa tenha algum problema, seja com algum órgão público, ou seja, que vá prejudicar a sua própria imagem. Então, atendimento à legislação, ele vai em linha do que? Eu preciso, como profissional dessa área, suportar a companhia e entender qual que é o mínimo necessário que eu, como profissional, devo fazer para que essa palavra proteção continue intrínseca. E o segundo pilar, um dos mais importantes, é a gente reconhecer quais são os padrões definidos de trabalho e como eles são disseminados dentro de uma empresa. É muito comum, gente, dentro de todo esse período que eu venho trabalhando com essas áreas, encontrar uma lista gigante de procedimentos que os nossos funcionários, que os nossos prestadores precisam cumprir. E muitos deles ninguém conhece. Então, o que é muito importante nesse pilar é que a gente tenha sempre o caminho do que é mais simples, é mais prático. Então é melhor eu ter menos procedimentos e eles serem claramente disseminados, ou seja, quando a gente conversa com as pessoas, elas entendem que esse procedimento do qual ela recebeu um treinamento é um procedimento que vai proteger não somente ela que está executando aquela atividade, como vai proteger o meio que ela está. Então, lembrando do segundo ponto mais importante, procedimentos documentados e bem disseminados. Esse é o segredinho que é acompanhado do primeiro que a gente acabou de falar, que é atendimento à legislação aplicável. O terceiro grande pilar é um pilar que em todas as minhas conversas com profissionais da área de EHS, eu costumo encontrar sempre uma fragilidade nisso, os papéis e responsabilidades. É muito fácil você ter uma posição, mas é muito difícil você saber qual que é o seu papel dentro desse negócio. Então, os papéis e responsabilidades de cada indivíduo que compõe uma companhia, eles têm que estar claramente definidos e disseminados também. É muito comum as pessoas serem contratadas durante o processo de entrevista, elas saberem a posição, mas quando elas entram dentro da empresa, falta essa disseminação, o que de fato é o seu papel dentro da companhia, o que você tem que entregar. E quando aquele evento acontece, qual é a sua ação, aquela que individualmente você tem que fazer. Então vamos lá, pessoal, quais são os 3 pilares que a gente acabou de falar e que não pode faltar quando você quer reconhecer o que essas áreas fazem dentro das empresas?
Atendimento à legislação aplicável. Não esqueçam, no Brasil a gente tem mais de 31 mil legislações. Você não vai conseguir atender todas, mas qual é a que protege o seu negócio? Essa não pode sair do seu radar. O segundo é os procedimentos. Lembre-se, o menos é mais. Menos procedimentos, mais disseminação. E a terceira e última, que eu acredito que você vai sair correndo desse vídeo para cuidar, é quais são os papéis e responsabilidades de cada indivíduo que compõe uma organização. E a segunda palavrinha que nós falamos lá no começo dessa apresentação é a gestão. Gestão é muito fácil falar, inclusive muita gente fala para mim, eu faço gestão. Você faz gestão do quê? Eu faço gestão de pessoas. E me fala um pouquinho da sua rotina. Eu mando ela fazer, eu defino as atividades e ela faz. Isso propriamente não é gestão. Gestão é você criar um sistema gerencial robusto que vai trazer o resultado daquilo que você quer medir. E você definir quais são os critérios dessa medição. Então, vamos usar um exemplo do primeiro propósito. Se você tem procedimentos definidos e disseminados, você pode criar um indicador de medir a eficácia deles. Por exemplo, quantidade de ocorrências relacionadas àquela atividade que está procedimentada. Isso é uma forma de medir. O sistema que te traz informações de como esse processo deve ser avaliado no dia a dia é uma das responsabilidades do setor de EHS. E a gente precisa, de fato, questionar esses resultados dentro da companhia, porque a gente vê muito expondo painéis de gestão à vista. Isso é muito comum, inclusive é o primeiro me apresentado no processo de integração. Quando eu entro numa empresa, eles me levam até esse painel e falam, olha só, os nossos indicadores estão sensacionais, nós estamos todos dentro da meta. Eu adoro ouvir isso e dou todo o suporte para o time que traz essa informação, porque com certeza todo o trabalho por trás disso precisa ser reconhecido. Mas quando a gente começa a entrar de fato naquela informação dentro do modelo de gestão para saber qual é o resultado que aquela informação traz, falta ainda um pouquinho de informação de fato para ser considerado uma gestão. Então a gestão, ela trata-se de um sistema robusto e munido de informações que vão ajudar a companhia nas estratégias a serem definidas. E dentro desse quesito gestão, nós temos dois pilares importantes de destaque. O primeiro deles, e que inclusive nas companhias, pequenos ajustes ajudam a elevar a companhia a outro nível de cultura, é o pilar gestão da rotina. Como que você define indicadores se você não tem os processos mapeados? Se você não sabe qual é a entrega, qual é a entrada, qual é a saída desse processo? Muitas companhias, inclusive, contratam consultorias para ajudar a mapear essa gestão da rotina, reforçando ainda mais que é um pilar extremamente importante e frágil dentro do que vem acontecendo nas organizações. E dentro ainda desse tema gestão de rotina, eu quero reforçar que uma gestão de rotina bem definida é aquela também que é praticável. Nós não podemos esquecer que escrever um documento simplesmente para medi-lo também não vai levar a resultado nenhum, porque as pessoas precisam se sentir parte daquilo que está escrito no documento. E a gestão de rotina, ela ajuda nisso. E ainda para reforçar o pilar principal, que é o pilar de proteção, eu vou falar um pouquinho do pilar de papéis e responsabilidades dentro da gestão. E agora a gente vai diferenciar um pouquinho do que a gente falou no outro pilar. Papéis e responsabilidades, quando a gente está falando de um sistema robusto de medição, é quando, de fato, aquela pessoa que vai gerar um impacto no indicador que é medido sabe da sua responsabilidade. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho um plano de ação sobre um acidente ou um evento que aconteceu nessas áreas, quem é a responsabilidade? Quem é a responsabilidade de olhar para aquele indicador, para aquele sistema que monitora uma ação e falar, eu faço parte disso e eu vou resolver essa ação? Se o papel e responsabilidade de quem está envolvido em todos esses indicadores que de uma maneira ou de outra mostram o caminho que a companhia vai seguir como estratégia, se esses papéis não estiverem claramente definidos, vai ficar só no nosso departamento de EHS toda a medição e pouca ação.
Vamos lembrar um ponto? Muita gente coloca a culpa do resultado dos indicadores de meio ambiente, saúde e segurança nos profissionais da área. Mas, em 15 anos, eu nunca vivenciei ações que nós executamos. Os profissionais da área de EHS, eles são profissionais de suporte. Somos contribuidores para que o sistema funcione. E o setor de EHS, dentro desse quesito papéis e responsabilidades, deve suportar para que as áreas reconheçam o quanto a responsabilidade existe de forma individual em cada ação. E dessa maneira, nós não podemos ser responsabilizados pelos resultados ruins. E pessoal, sabe o que é mais engraçado e o que eu tenho vivenciado nesse período dentro das companhias? É que como nós, profissionais de IHS, somos porta-vozes de documentação, de indicadores, muitas vezes o questionamento vem pra gente. Por que esse indicador está tão ruim? Então cabe nós levar a responsabilidade no papel e responsabilidade de cada pessoa e ir lá responder. Porque, de fato, todos influenciam para que o indicador seja positivo. Do mesmo jeito, todos influenciam para que ele não seja. Então, nós sim sabemos as respostas. Mas a partir do momento que a gente começa a responder pela responsabilidade de alguém, a gente não consegue ser tão eficaz nas nossas ações. Então, dentro dos papéis e responsabilidades no modelo de gestão, é muito importante que esses papéis estejam claramente definidos, disseminados também, e que as pessoas responsáveis por todo o sistema robusto que mede isso estejam lá naquelas reuniões explicando os resultados da área. Claro, terá todo o nosso apoio para que esses resultados sejam sempre positivos, mas se não for também, nós também estaremos lá dando o suporte técnico para que eles melhorem. Não há nenhum problema ter resultados ruins. O problema é quando a gente não reconhece o nosso papel dentro desse resultado. Aí o sistema fica muito mais difícil de ter eficácia e de fato ser um sistema que acontece. E para a gente resumir um pouquinho do que a gente viu até agora, vale lembrar o que fazem essas áreas. Então a primeira delas é a proteção, que é a composição de todos os elementos que fazem parte daquele modelo de negócio, indo desde pessoas até a própria imagem da empresa. Isso mesmo, pessoal, não esquece que quando você está desempenhando um papel dentro dessa organização, você está com a camisa da organização. Então é muito importante que todas as suas ações sejam para proteger aquele ambiente que te traz um desempenho dentro da sua função. E o segundo deles é a questão de gestão. Lembrando que um sistema robusto, ele imune a companhia de informações e controles que vão ir em direção às estratégias do negócio. Então a gente precisa claramente ter esse sistema que medem coisas que de fato vão direcionar para onde a companhia quer chegar. E para finalizar, só vou deixar um recadinho importante aqui. Todo esse conteúdo que a gente trouxe até agora é muito importante que esteja alinhado com a realidade da empresa que você está trabalhando. Dentro dos papéis e responsabilidades, dos procedimentos, de todas as legislações, é muito importante que você não esqueça qual que é o propósito da companhia. E dentro do modelo que você vai ajudar a desenvolver ou vai potencializar, isso tem que ser lembrado. Então, qual que é o propósito, o modelo de negócio da empresa que você está suportando? Cuida disso e vai dar super certo. Chegamos ao fim desse conteúdo, pessoal. Queremos convidar você para se inscrever no nosso canal, porque nós vamos trazer aqui, através do Instituto A Gente Educa, muito conteúdo que vai te ajudar ainda mais na prática. Lembrando, o nosso propósito aqui é te fornecer experiência e facilitar o seu caminho durante a atuação da sua posição. Então acompanhe os nossos canais, as nossas redes sociais e saiba mais. Na próxima semana a gente vai ter um conteúdo quentinho sobre planejamento estratégico. Então aguarda aqui que ele já está chegando e sendo preparado especialmente para você.